Olá, yogis e yoginis, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Yoga Transforma e aqui eu falo com você que é professor, professora de yoga, como você pode ter mais segurança para guiar práticas de yoga. Então, eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre qual seria a melhor forma de conduzir meditações nas aulas de yoga. Bom, a primeira coisa, né, que eu queria trazer para a gente refletir. O que seria, os seus alunos sabem assim exatamente por que estão meditando? Trazer essa reflexão, né, de se você compartilha a prática de meditação nas suas práticas de yoga, você traz a motivação para os seus alunos do porquê da meditação, né? Então, queria trazer essa reflexão para a gente começar, né? A gente vai destrinchando isso um pouquinho mais. Quando a gente pensa em Patanjali trouxe lá, logo no início do segundo sutra, né, de Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Então, Patanjali já fala no início, né, que yoga é aquietar as oscilações, as movimentações da mente, né? Então, Patanjali já traz esse significado do yoga. Yoga é esse aquietar da mente, né? Esse acalmar da mente. Então, isso se conecta muito com a ideia da meditação, né? E aí, Patanjali vai falar, né, como que a gente faz isso. Ele vai trazer os 8 passos, sendo que os 3 últimos passos que Patanjali define, chamado de Samyama, vão falar dessa preparação. A preparação, na verdade, começa lá desde o primeiro passo, né? Mas essa preparação mais direta, digamos assim, que tem as 3 partes, né? Que tem o momento da concentração, dharana, dhyana, que é a meditação em si, e samadhi, né, que seria essa absorção completa. Só que, na verdade, tudo isso são estágios da meditação. Então, Patanjali traz esses passos bem definidinhos, né, de como o que seria essa meditação, como sendo esse parte desse objetivo final, né, o caminho final para chegar no objetivo do yoga. E ele traz também o que é obstáculo para chegar, para a gente traçar esse caminho, né? Então ele vai falar dos kleshas, dos obstáculos. Então, Patanjali já define, né? Ele já traz esse passo a passo para a gente chegar na meditação. E aí, muitas vezes, quando a gente, voltando ao que eu estava falando no início, né? Qual é o objetivo do yoga? A gente compartilha com os nossos alunos porque eles estão meditando, né? Os nossos alunos sabem qual é a intenção da meditação. Então, muitas vezes a gente pensa como um objetivo da meditação acalmar a mente, trazer mais concentração, um momento de conexão espiritual, né? Diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, relaxar, ficar mais criativa, ficar mais presente. Então, muitas vezes a gente traz isso como objetivo, né? Enquanto professores, professoras, e muitas vezes os alunos vão se identificar com essas questões como o objetivo da meditação. Só que eu gosto de pensar nisso tudo que eu falei, mais como benefícios, porque isso tudo acontece? Acontece, acaba sendo uma consequência, né? Mas não chega a pensar exatamente o objetivo da meditação, né? Por que a gente quer aquietar a mente? Por que a gente quer acalmar a mente? Qual é o objetivo disso? É por si só? Só quero acalmar a mente porque é isso. O objetivo final é acalmar a mente para eu não pensar em muitas coisas. Então seria esse o objetivo final, né? Simplesmente mente quieta e aí? O que a gente faz com essa mente que está tranquila? Então, a gente caminhar para chegar a alcançar o objetivo da meditação é importante, né? A gente saber que o objetivo é esse, para a gente trazer ele com clareza para os nossos alunos é importante. Então, por que a gente quer acalmar a nossa mente, né? Então, o objetivo da meditação é que a gente vá construindo esse maior conhecimento, né, esse entendimento melhor, mais preciso, mais minucioso do funcionamento da nossa mente. Justamente para que a gente possa chegar naquele objetivo final do yoga, né, que é moksha, que é a grande libertação, né, a verdadeira libertação, esse verdadeiro senso de independência por conta dessa conexão, do reconhecimento, né? Nem conexão, porque a gente é isso, mas o reconhecimento da nossa verdadeira essência. Então, para que a gente consiga ir ultrapassando esses obstáculos todos que a mente vai nos colocando. Então, a meditação é esse lugar da gente ir observando as engrenagens da mente, né? Que a gente ir observando esses obstáculos que a nossa própria mente vai nos colocando.
Então, no momento da meditação, a gente pode ter insights, né? Aqueles momentos brilhantes, né? Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Então, a gente pode ter esses momentos de insight, de lembrar de situações que a gente agiu de uma forma que não foi tão legal, de situações que a gente se arrepende. Pode vir à tona também emoções mal resolvidas. A gente pode lembrar de pessoas que passaram na nossa vida há muito tempo e alguma coisa não ficou muito bem resolvida. Então, isso foram exemplos, né? Muitas coisas podem vir à superfície na meditação, né? Porque todo esse material que está lá parado de alguma forma, que está mal resolvido, essas questões elas vão se colocando como um véuzinho para que a gente não tenha clareza mental. Então, tudo isso, né, vai ajudando a gente desmascarando como a nossa mente funciona. Então, isso é comum acontecer na meditação. Essas lembranças, sentimentos, emoções, todas essas questões vindo para a superfície, né? E tudo isso, né? E a gente vai desvendando, a gente toma uma postura de observadores de tudo isso que vai acontecendo na nossa mente, para que cada vez mais a gente possa, olha, entendi isso, tá bom, agora você pode passar, tô entendendo o porquê disso, pra gente ter uma compreensão maior, para que a gente vá removendo esses véus, para que a gente vá trazendo essa clareza e como se fosse essa nuvem, né, carregada, passasse. E tudo isso vai trazendo um acesso maior a Purusha. Então, Purusha é essa verdadeira essência, né, essa luz divina, digamos assim, que habita em cada um de nós. Só que nem sempre a gente consegue enxergar, nem sempre é algo acessível, justamente por conta de todo esse ruído mental. Então, na meditação é comum que a gente comece a resolver coisas, né? A gente começa a resolver situações, porque justamente são essas questões que estão no nosso caminho de chegar à nossa essência, de alcançar esse centro, a consciência superior, né? Então é natural que essas questões aconteçam. E aí, às vezes, a gente fica tão fixo, né, na ideia de preciso silenciar minha mente, preciso acalmar minha mente, que a gente esquece que esse passo a passo, né, esse caminho acontece e é natural durante a meditação, né? Então, por que esse silenciadamente, né? Então, é muito importante a gente entender o porquê. Porque muitas vezes eu vejo alunos meus frustrados dizendo que eu não consigo meditar. Meditação não é para mim, porque não consegue silenciar a mente. Então, eu tenho pessoas que falam, né, eu tenho muita dificuldade em acalmar minha mente, em silenciar minha mente. Minha mente é muito ativa, muito agitada. E parece que vira uma batalha, né? De pensamento versus mente, tá? Estão os dois lá, né? Brigando um com o outro, né? A mente fica tentando aniquilar os pensamentos como se fosse uma grande batalha. E não é bem assim, né? Isso de fato pode ser muito frustrante e dá uma sensação de caramba, eu não consigo meditar, a meditação não é pra mim. Porque fica essa batalha, né? A mente vai tentando socar os pensamentos, as emoções, as memórias lá para baixo. Enquanto a meditação muitas vezes acaba sendo um momento de resolução de situações, que é o caminho para a gente acessar essa clareza mental. A gente não vai ter clareza se tem um monte de coisa mal resolvida ali passando. E às vezes nem mal resolvida, né? Às vezes só pensamentos mesmos cotidianos que estão passando por ali. Então, através desse conhecimento da mente, né, da gente ver esse passeio de pensamentos, histórias, memórias, a gente vai vendo como a mente funciona. Olha, minha mente está pensando nisso por causa daquilo. Olha, esse pensamento veio porque lá atrás, em 1900 e não sei quanto, eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Então, é uma ferramenta, né, da gente ir se conhecendo. É uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda e muito importante. Então, eu acho que é legal a gente trazer isso para os nossos alunos, né? Que a meditação é o momento da gente se observar. É um momento da gente aceitar como a meditação vai se revelar naquele dia pra gente. Tem momentos que a mente vai estar um pouquinho mais serena, digamos assim, né? Os pensamentos não vão estar pipocando toda hora, mas vai ter dias que vai parecer um desfile de pensamentos um atrás do outro. Então é muito a gente também se entregar para aquele momento de meditação, né? Independente da maneira que aquela meditação vai se revelar pra gente. Porque a gente tem essa coisa de querer controlar, né? Quero controlar a minha vida, meus pensamentos, quero controlar tudo. Então, é também um momento de entrega, da gente abrir mão do controle e deixar a meditação se desenrolar da forma que tem que ser aquele dia, lembrando que é um momento de observação. Então, é justamente a gente ver aqueles pensamentos
e olha esse tanto de pensamentos aqui. Vou dar um passinho para trás e vou observar. Deixa eles passando por ali, vou tentar não me envolver muito. Não vou ficar também alimentando aqueles pensamentos, vou dar um passinho para trás e observar isso tudo que está acontecendo aqui na minha mente. E assim, cada vez mais, a gente vai tendo acesso à nossa consciência, que é aquilo que é capaz, aquela parte que é capaz de tudo observar e de tudo experienciar. Então, se a gente chega com essa atitude, né? Hoje eu quero calar a minha mente, ela tem que ficar bem quietinha, essa meditação de hoje tem que ser muito boa e minha mente vai ter que me obedecer. Então aí a gente já tá criando esse atrito, né? A gente já cria um objetivo, uma meta que nem sempre está no nosso controle, digamos assim, né? É um exercício contínuo que a gente vai fazendo. Então a meditação não é uma coisa que vou sentar para meditar hoje 30 minutos e minha mente vai ficar zerada por 30 minutos. Então não é exatamente assim que funciona, né? A meditação é uma prática, esse silêncio mental, digamos assim, que é algo assim bem difícil de alcançar, né? Inclusive eu acho incrível quem consegue esse silêncio completo mental por 30 minutos, digamos assim, estimando um tempo aqui qualquer. Esse silêncio mental, ele vai vindo com o tempo, né? Essa aquietação, digamos assim, porque esse silêncio completo é mais desafiador, mas esse silêncio, ele vai sendo construído com o tempo. E mesmo assim isso oscila. Vai ter dias que vai ser um pouquinho melhor, vai ter dias que não vai ser tanto assim, depende muito do que está acontecendo na nossa vida, né? O que vai acontecendo ao longo do tempo, quando existe uma dedicação de fato, um comprometimento de fato diário, regular com a meditação, é que esse intervalo entre os pensamentos vão durando mais tempo, né? Vão se alongando. Então vem o pensamento, aí passa um tempinho de silêncio, aí vem outro, aí esse tempinho de silêncio fica maior. Então isso vai sendo construído ao longo desse comprometimento a longo prazo com a meditação. Então não é uma coisa assim, estalar de dedos, estou aqui meditando há 3 meses e minha mente ainda não ficou quieta. Cadê o resultado da meditação? Então muitas vezes a gente fica nessa sensação, né? Então é legal a gente trazer isso para os nossos alunos. E muito a partir da nossa experiência também, né? Que é a melhor maneira da gente compartilhar é partir da nossa experiência, da nossa vivência. Então, principalmente no início, né? Encarar esse momento de meditação como um momento de observar a mente, observação, de aceitar tudo que vem e de não gerar essa guerra interna, né? Essa guerra mental, mente versus pensamentos e memórias e afazeres, tudo que vai aparecendo na mente, né? Então, eu acho que é importante a gente deixar claro para os nossos alunos que não é sobre calar a mente, né? Colocar um zíper ali, joga a chave fora e mente, quietinha. Então, é mais sobre esse observar, né? A gente justamente fazer uma amizade mais profunda com a nossa própria mente, para a gente não se frustrar, né? Se a mente pensar pensamentos, digamos assim, né? Se a mente estiver lá fazendo o que ela tem que fazer. A mente foi feita para pensar. Então, como que a gente vai jogar isso tudo fora, assim? Então, a gente trazer essa ideia de que não é lutar contra essa natureza, mas de observar, para a gente entender isso. Oi, Lala! Para a gente entender isso tudo e desvendando a mente. Então, a meditação é esse momento de autoobservação, de autoconhecimento, e não necessariamente de aquietar e abafar tudo que está acontecendo lá na nossa mente. E aí tem uma metáfora que eu acho muito legal, né? De uma forma da gente encarar a meditação. A gente imagina um rio, né? A água está lá correndo. Então, a mente é esse rio com a água lá correndo, né? A correnteza são os pensamentos. Então, na meditação, a gente senta ali na margem do rio e a gente observa. A correnteza não parou em nenhum momento, os pensamentos estão ali passando. Mas a gente deu um passinho para trás e a gente está ali testemunhando o caminhar da correnteza. Testemunhando a correnteza passando sem parar, os pensamentos passando, sem se envolver tanto. Não tô lá mergulhando, não tô com o pezinho na água, não tô sendo carregado pela correnteza. Tô ali sentadinha na pedra, observando a correnteza, o rio passar. Então é a gente trazer essa clareza de entendimento sobre a meditação para não virar uma frustração, né? Porque muitas vezes eu vejo pessoas desistindo porque, meditei uma semana,
não é pra mim. Não consigo, minha mente não ficou mais calma, então desisto. Meditação não deu. Então, a gente trazer essa clareza, né, do que é a meditação, eu acho muito legal para os nossos alunos. Em vez de só vamos sentar, vamos fecha os olhos, etc., silêncio, fim. Então, as pessoas gostam de saber o porquê, né? Por que a gente está fazendo alguma coisa. A gente gosta de saber o porquê das coisas, o como, o porquê. Então, acho que é legal a gente trazer o objetivo e o porquê e o como é muito importante. Então, algo que eu acho muito importante é a gente trazer a prática da meditação para cada prática de yoga. Então, o ideal é que cada prática tenha a prática de meditação. Tem o momento do asana, tem o momento do pranayama e da meditação. Porque senão a gente parou, eu sempre falo isso, né? Se a gente está só no asana, a gente parou no meio do caminho. A meditação, pensando até nos 8 passos de Patanjali, os 3 últimos passos são dedicados a esse momento, são estágios estágios meditativos, né? Começando com a concentração, e vou até falar mais disso depois, né? Com a necessidade desse passo. A concentração, a meditação e o samadhi, né? Essa absorção completa entre o objeto e o sujeito. Então, e justamente, como é que é a palavra que eu tô tentando... me deu um branco de palavra, não é obedecendo, mas seguindo, né? Vamos usar seguindo. Seguindo justamente esse passo a passo de Patanjali, a meditação esse momento meditativo são os 3 últimos passos. O asana tá lá no início, é o 3º passo. O pranayama também tá mais para frente. Então, pensando nessa organização, nessa estrutura que Patanjali trouxe, a meditação seria o momento final da prática. Então, a gente tem um momento dos asanas, e até pensando nisso, né, os asanas justamente têm como uma das funções, né, um dos objetivos, uma preparação para que a gente consiga sentar de forma confortável, de forma que o corpo não fique, ai, tô com dor na lombar, ai, meu joelho agora tá doendo, ai, que horas isso vai acabar, não aguento mais ficar parada aqui. Então, para que o corpo não fique trazendo essas questões durante a meditação, o asana vai ser uma preparação para a gente se sentar de forma confortável, de forma que o corpo não seja essa distração. Então, por isso, isso é um dos motivos que a meditação também é mais para o final, né? E aí, o pranayama, também sendo anterior à meditação, é uma ferramenta incrível que Patanjali também trouxe pra gente, né? Por ser uma forma de preparação para a meditação. Então, praticar somente os asanas, né, não vai ser suficiente para a gente transformar a nossa vida, para a gente conseguir ter essa clareza mental e entrar em contato com o Purusha, com essa luz divina, com a nossa verdadeira essência. Então, eu queria falar um pouquinho também dos Antakaranas. Não sei se vocês estão familiarizados com os Antakaranas. Antakaranas são os 4 instrumentos da mente. Então, o Vedanta também traz esse conceito dos Antakaranas, né? A gente tem Chitta, a gente tem Ahankara, Manas e Buddhi. São os 4 instrumentos internos da mente. Então, de uma forma bem resumida, né? Vou falar... Chitta é justamente onde ficam as nossas memórias, é o depósito de memórias, né? Onde ficam nossos sanskaras, as impressões de tudo que a gente vai vivendo, os vasanas, né? As nossas tendências, aquilo que vai trazendo nossos desejos, é onde estão nossos desejos, medos, inseguranças, vícios, tudo isso que a gente vai vivendo na nossa vida, a gente vai acumulando, estão lá no Chitta, onde estão as nossas memórias. E a gente tem manas, que é aquela parte da nossa mente que está em contato com o mundo exterior através dos sentidos. Então, tudo que nossos sentidos captam é manas que está recebendo. E a gente tem a Ahankara, que é aquilo que dá esse senso de eu, é aquilo que dá esse senso de individualidade. E a gente tem Buddhi, que é essa inteligência de uma forma que traz um discernimento maior, que traz um julgamento mais claro pra gente, pra nossa mente. Então, o ideal é que a gente cada vez mais permita que a nossa mente opere a partir de Buddhi, desse lugar, desse bom discernimento,
para que não seja, né, Tita guiando a gente, porque Tita tá lá cheio dos vícios, dos medos, das inseguranças. E aí, se a gente trouxer tudo isso para cada ação, a gente não tá agindo com liberdade. Se a gente tá agindo com manas lá liderando a situação, sendo lá nas rédeas, manas que são os sentidos, né? A gente está sempre sendo levado para o que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente come, pelos sentidos em geral. Só que quando a gente está sendo... E a Arrancara, né? Faltou dar o exemplo da Arrancara. Se a gente está sendo guiado por Arrancara, é tudo sobre mim. Eu, para mim, a gente não lembra dessa ideia da unidade. Estamos ligados a tudo. Somos tudo. Somos unidade com todos os seres, com todo o universo. Então, o ideal é que a gente vá cada vez mais trazendo a ação para Budi, né? Trazendo a liderança, digamos assim, da nossa mente para Budi. Então, por meio da meditação, Tita, o depósito de memórias, Arrancara, esse senso do eu, né, que a gente chama de ego, e Manas, que é essa parte dos sentidos, eles são acalmados, a gente vai observando e compreendendo mais as artimanhas dessa galera, né? Então, no início, né, quando a mente se sente confortável na meditação, a gente vai diminuindo a nossa reatividade e vai diminuindo a ação desses três, né? Da Arrancara, eles têm a sua função, então é importante que eles estejam lá, né? Tita, Arrancara e Manas, mas não é ideal que eles estejam lá nas rédeas da mente. Então, à medida que a gente vai mergulhando mais fundo na meditação, vai mergulhando mais fundo nesse entendimento disso tudo, as nossas memórias, né, os nossos pensamentos, na meditação, eles começam a ficar em segundo plano, conforme a gente vai avançando, né? Para que a gente consiga trazer um senso de identidade mais preciso, para que a gente não se identifique tanto com tudo isso, né? Com nossos medos, com o nosso ego, com os sentidos, para a gente começar a ressignificar essa identidade com a nossa verdadeira com a nossa verdadeira essência, né? Com essa consciência que tudo vê, que tudo observa, que é capaz de observar até os pensamentos, porque percebe que não sou os pensamentos, não sou as emoções. Então, o que vai restar nisso vai ser Budi, quando a gente vai fazendo uma seleção mais criteriosa de como a nossa mente funciona. Então, o que vai restar é Budi, né? E Budi vai apontar... Budi tem uma conexão direta com Purusha, que é aquela parte de nós que é luminosa, né? Que é a essência do verdadeiro autoconhecimento, que é o poder da nossa inteligência, só que além da ideia da razão, né? Além da racionalidade. A gente usa muito inteligência para a razão, mas é uma inteligência superior, que ultrapassa a ideia da razão, que está muito ligada a Budi, que eu falei, né? Que é o discernimento, que é um julgamento que vem da clareza. Então, para que a gente faça boas escolhas na nossa vida, né? Ligada à nossa fonte, ligada a Purusha, e não decisões ligadas aos nossos medos, às nossas inseguranças, que estão tudo lá naquela parte, né? Do Tita, do Arrancara e do Manas. Então, e além disso, né, é como se Budi tivesse uma janelinha para Purusha. Então, quanto mais a gente acessa Budi, mais a gente está acessando a nossa verdadeira essência. E Purusha está constantemente alinhado com o Dharma. Então, é esse trabalho que a gente faz através da meditação de trazer Budi, de destacar Budi, né, em relação aos outros instrumentos da mente. De que Budi busca a informação nos outros instrumentos da mente, mas que ele esteja ali na liderança, né, da mente. Então, quanto mais Budi está lá na liderança, né, está lá no comando, ele vai e se fundindo com esse conhecimento, né, que vem de Purusha, que é conhecimento, né, que é o sagrado, a gente vai entendendo essa parte de nós que é ilimitada, né, que é aquilo que deve nos orientar e deve nos guiar no mundo, né, para que aquilo faça parte do nosso processo de decisão, que faça parte da nossa identidade pessoal, para a gente não cair nas artimanhas dos outros instrumentos da mente, que tem sua importância, mas é trazer informação para Budi. Então, Budi governando a nossa mente está de mãos dadas com Purusha. Então, a gente vai aumentando a nossa habilidade de enxergar a vida com clareza, né? Para a gente se tornar mais corajoso, para a gente ter menos medo, para a gente viver a vida de uma forma plena.
ligada a essa unidade, né? Ligada à nossa centelha divina, que está lá, mas os véus da mente, né? Ahânkara, Chitta, Manas, muitas vezes podem trazer esses obstáculos que a gente não consegue ver. Se está ali na minha frente, eu não tenho clareza para enxergar Purusha, não vai ser acessível. Então a meditação vai vai reorganizando a nossa mente por conta dessa capacidade de observar. Se eu tô ali paradinha na margem do rio, observando como tudo aquilo funciona, se eu tô ali testemunhando, cada vez mais o entendimento aumenta. E cada vez mais as escolhas vão ficando mais alinhadas com Budi e com Purusha, consequentemente. Então, na meditação, a gente está afiando o nosso olhar para tudo isso, né? A gente está deixando cada vez mais que a mente seja nossa aliada, nossa grande amiga, em vez desses obstáculos, né? Então, calma aí. Esses são os instrumentos da mente. Como que eu posso melhor utilizá-los? Então, a meditação vai trazendo essa clareza para a gente chegar lá naquele objetivo da libertação. E essa libertação é justamente a gente não ser guiado por toda essa bagagem que a gente carrega. Elas estão lá, a gente não quer jogar fora nossas memórias, a gente não quer apagar, né, passar uma borracha em tudo isso, mas compreender a função de tudo isso e não deixar aquilo nos guiar, não deixar aquilo ter as rédeas da nossa vida, porque senão as nossas decisões, nossas escolhas, nossas vidas vão ser guiadas por toda essa bagagem, né? Então a gente não quer ter uma vida guiada por medo, a gente não quer ter uma vida guiada por insegurança. Então é a gente conseguir extrair os ensinamentos, as lições disso tudo para a gente seguir alinhado com uma clareza maior, né? Cada vez maior, com um discernimento mais sintonizado com o Purusha. Então, como que a gente compartilha, né, a meditação? Como seriam formas, assim, que não necessariamente seriam as melhores formas de guiar a meditação, de compartilhar a meditação? Então, pular de vez em quando a meditação, né? Vou eliminar a meditação. Essa aula não vai dar tempo. Acabei passando muito tempo fazendo asanas, não vai dar tempo da meditação. Então, é importante a gente sempre separar o tempinho da meditação. E não precisa ser muito tempo, não precisa ser 20 minutos. 5 minutos, até menos, 3 minutinhos, 5 minutinhos já são suficientes, né? Então, a gente trazer esse início, digamos assim, né? Até para a gente incentivar uma prática em casa para os nossos alunos, né? Então, pular de vez em quando, se a gente pula a prática de meditação porque não deu tempo, a gente vai mostrando que aquilo talvez não seja tão importante, né? Então, se a gente traz isso para o aluno, ele vai entender, se a professora pulou, então acho que é pulável, não deve ser tão importante assim. Então, é trazer a prática de meditação e que ela seja uma parte fixa da prática. Assim como a parte dos asanas, a meditação está lá também. E é claro que a gente deve se adaptar aos nossos alunos, né? Às vezes, trazer meditação assim de cara para alguém que acabou de iniciar no yoga, alguém que é muito ansioso, muito agitado, talvez possa não ser a melhor forma de abordar isso, né? Você dá Shavasana e meditação na mesma aula? Sim. Eu sempre faço Shavasana, depois eu faço Pranayama e depois eu faço meditação. Então, sempre fazer caber essa estrutura, né? Mesmo se for uma aula de 1 hora, de 1h15, de 1h30, eu sempre adapto essa estrutura, né? Asanas, Pranayama, meditação. Dá para fazer Pranayama também no início, às vezes, né? Dependendo da intenção. E sempre finalizando a prática com meditação. Então, eu acho que é muito importante a gente se adaptar aos nossos alunos, né? A gente vê que muitas vezes o aluno está muito desconfortável em ficar sentado ali por 3 minutos que sejam, né? Pode ser por ansiedade, por agitação, a pessoa não está acostumada a ficar paradinha, sozinha com seus pensamentos. Então, isso pode ser muito desafiador para algumas pessoas. Então, é importante que a gente perceba os nossos alunos, observe nossos alunos, para que a gente encontre eles onde eles estão e depois a gente vai caminhando para onde a gente quer levar eles, né? Então, pode ser que essas pessoas, né, que são mais agitadas, que têm ansiedade, precisem de menos tempo de meditação, de uma meditação guiada, que não haja esse silêncio confrontante, né, logo de cara. Então, a gente pode se adaptar nesse caminho, né, de aumentar, de progredir na prática da meditação, né? Então, por exemplo, né, recentemente uma aluna começou a praticar comigo,
muito ansiosa, tem muita dificuldade de parar por um segundo. E eu tava lá, planejei fazer uma meditação como todas as práticas, né? Montei uma prática com asana, pranayama e meditação. E eu vi que não ia dar para meditar com ela assim de cara. Então eu pensei, vou esperar algumas semanas para ela ir se adaptando, né, para trazendo certos conceitos assim, né, e trazendo de forma sutil até chegar o momento de trazer a meditação. Então não precisa ser algo de cara, pode ser também gradual, mas a gente manter isso em mente, né, não esquecer que a meditação é uma ferramenta importantíssima, assim, prioritária, digamos assim, até na prática do yoga, né? Então, o asana pode até ser negociável. É claro que é importante a gente colocar todos os aspectos, mas a meditação é inegociável, ou deveria ser, se não é ainda, né? Então, como eu estava dizendo, a gente não quer socar nada goela abaixo dos nossos alunos, né? Sem a pessoa estar preparada. Então, é importante que a gente vá preparando os nossos alunos para isso. Então, não precisa socar uma meditação goela abaixo, porque não vai ser legal, né? A pessoa vai começar a criar resistência e vai negar, não quero, vai resistir. Então, a gente observar onde a pessoa está, para a gente ir aos pouquinhos, né, guiando para a meditação. E isso a gente com a gente mesmo, né? Às vezes a gente, até nós professores, a gente pensa, ai, tô sem meditar um tempo, quero voltar. Meia hora amanhã, vou sentar e vou meditar meia hora. Então é importante que a gente faça essa evolução lenta, né, gradual, respeitando os nossos limites. Então, e respeitando o nosso dia a dia também, né? Às vezes a gente não tem tempo para fazer uma meditação de 1 hora. Então, hoje eu vou fazer 10 minutos que seja, mas eu não vou deixar de fazer. Então, é importante que a meditação, uma grande aliada da meditação é a consistência. Então, a gente conseguir essa consistência é muito importante e é um desafio. É um desafio. Eu demorei muito tempo para conseguir estabilizar a minha prática de meditação todos os dias. Então, é importante a gente estabelecer esse compromisso para a gente conseguir ver como aquilo vai nos beneficiando, né? Vai nos trazendo mais clareza, desvendando a nossa mente, nos aproximando desse objetivo, né, do yoga, e de quebra recebendo todos esses benefícios, né, de melhorar a concentração, mais criatividade, diminuir a ansiedade, enfim, a gente vai recebendo diversos benefícios que vêm junto com a meditação. Então, acho que é legal também trazer para os nossos alunos essa informação, né, de que tem um objetivo para a meditação, que nem falei lá no início, né? Que não é necessariamente só um momento de relaxar e de ficar em silêncio, né? Eu acho que é legal saber o porquê daquilo. É claro que vai trazer o relaxamento, vai trazer o silêncio, mas existe um objetivo por trás disso, né? Que foi o que a gente estava falando durante todo esse tempo até agora, né? E você pode checar também com seu aluno como é que foi para ele a meditação, né? Muitas das informações a gente consegue obter observando. Então, se a pessoa não está concentrada, se mexe muito, se ajeita muito, se não consegue encontrar a permanência na postura. Então, muita gente consegue extrair informações a partir da observação. Mas pode ser legal também perguntar, né? Como é que foi a meditação para você? Como é que está sendo esse processo de meditação? E percebendo, convidando os alunos a perceberem como está sendo esse processo para eles. Acho que isso é muito legal também, né? Porque muitas vezes a gente pode trazer dicas, pode ajudar. Então, isso é algo muito legal, né? De trazer esse diálogo, pode acrescentar também. Agradeço, Luciana. Então, como que a gente pode, né? Que formas a gente pode abordar a meditação? Então, acho que trazer como eu falei lá no início, né? Trazer essa ideia de que não é uma guerra contra os pensamentos, né? Isso pode diminuir a frustração do aluno achar que não está evoluindo. Então, a gente deixar muito claro que tudo bem pensar, tudo bem a mente estar lá fazendo o seu trabalho, que é o que ela faz, é pensar. Então, tudo bem, mas é a forma como a gente aborda isso que é o que importa, né? Então, trazer isso eu acho bem legal para os nossos alunos. Porque cada vez mais, né? Quanto mais a gente vai fazendo as pazes com a nossa mente, mais isso está facilitando esse caminho de autoconhecimento dos nossos alunos, né? Em vez de virar aquele momento de, ai, que saco a meditação, vou sentar e ficar parado, e ai, que saco, que horas isso vai acabar? Então, a gente trazendo o porquê, né, e explicando e fazendo esse movimento gradual de intensificando, digamos assim, ou aumentar o tempo, né? Muitas vezes a intensidade da meditação é atrelada à duração. Eu acho que trazer essa clareza para os nossos alunos é muito legal.
E aí você pode, talvez você pense, né? Tipo, meus alunos já sabem o objetivo da meditação na verdade, muitas vezes esse saber o objetivo é, na verdade, saber os benefícios. Então, eu acho muito legal a gente cada vez trazer mais clareza sobre a meditação, trazer a filosofia do yoga, né? Então, para a gente entender a meditação, é importante que a gente conheça cada vez mais profundamente para trazer para os nossos alunos o que está por trás ali da meditação, o que é esse próprio caminho que eu falei, né? Por que a gente quer meditar? O que é samadhi, né? O que é moksha? E a gente ir trazendo, né? O que é purusha? Então, todas essas questões a gente ir trazendo para os nossos alunos para ir casando as informações, né? Para entender o porquê. E não só o faça isso, mas porquê, como estamos fazendo isso. E aí, falando sobre o como, né? Muitas vezes os alunos podem falar, eu não consigo ficar muito tempo parado, é muito desconfortável para mim ficar sentado. Então, a gente saber lidar com essas situações também é muito importante, né? Por exemplo, a gente oferecer diversas opções de como se sentar é muito importante, porque tem pessoas que a lombar vai doer, o joelho vai doer, os joelhos ficam altos, né, quando estão meditando, e aí pode ser que a virilha fique desconfortável, os adutores, enfim, podem ter, cada pessoa é um universo em si, né, então cada pessoa pode ter uma limitação diferente, por isso que é legal a gente trazer diversas opções. Então eu sempre recomendo se sentar em algo para elevar o quadril, então sentar num bloquinho, sentar numa almofada, se sentar em manta dobrada. Então, elevar o quadril vai trazer mais conforto para os joelhos poderem encostar ao solo, né? E aí vai tirar essa tensão dos adutores, da virilha, de tentar manter as pernas, né, para cima. Então, elevar o quadril é sempre uma opção legal. Sentar com as pernas cruzadas, sentar, né, Siddhasana, Sukhasana, dá opções. Vajrasana, né, ficar de joelhos, se sentar sobre os calcanhares. Sentar numa cadeira também pode ser uma ótima opção. E aí a sola dos pés ficam no solo e desencostado, né? Do encosto para conseguir alongar a coluna. E se não for acessível nenhuma dessas opções, meditar deitado. Não é o ideal porque é mais fácil da gente cochilar, né? Da gente relaxar demais. Mas se nenhuma outra opção for acessível, antes meditar deitado, né? Do que não meditar. Então pode sim ser uma forma de meditar deitado, né? Desde que não pegue no sono. Então, se a questão for desconforto, trazer diversas opções é muito legal para que o corpo não seja uma distração ou um empecilho para a meditação. E outra questão também de, eu não consigo ficar muito tempo sem me mexer, não consigo ficar muito tempo parado, é que a meditação não precisa ser longa, né? Não precisa ser 30 minutos de cara, pode começar com 3 minutinhos, 5 minutinhos. Então, é ótimo que seja pouco tempo também para ter essa adaptação, né? Porque aí naturalmente a gente vai querendo mais com o passar do tempo, né? Em vez de ser aquela obrigação de, preciso sentar meia hora, 20 minutos, 15, que saco. Então, e trazer essa lembrança, né? É um exercício de se observar. Ok, se a mente está agitada, tudo bem. Observa esses pensamentos indo e vindo. E a faixa de meditação. Não entendi, faixa de meditação. Lembrei do banquinho de meditação também, que é uma ótima opção como postura. Faixa de meditação, não entendi se é uma faixa é um objeto, é um prop ou é uma duração. Então, a gente oferecer essas diversas opções é muito legal, né? Para as pessoas irem escolhendo e que não seja, como eu falei, algo que a gente vai empurrando para a pessoa. Começa devagarzinho e aos poucos vai aumentando, né? Então, para a gente inserir a meditação nas aulas, é legal a gente desmistificar essa ideia de que meditação é silenciar, é ausência de pensamentos, né? Não é isso, não precisa ser isso, né? Lembrando que isso pode acontecer depois de muito tempo, muitos anos de prática. E o que geralmente acontece é os intervalos entre os pensamentos ficando maiores, né? A gente ter esses momentos mais profundos. E aí a gente ir conscientizando os nossos alunos sobre os estágios da meditação. Porque, como eu falei lá atrás, né, tem uma preparação para a meditação, não é, senta aí, 1, 2, 3 e já começa, medita. Tem uma preparação, né? Então a gente começa com a concentração.
Então, existem exercícios de concentração. E podem ser vários, né? Focar a atenção em um único objeto. Então, isso é um exercício de concentração. Focar em um único objeto, que pode ser um objeto externo, pode ser interno. Pode ser observar a chama de uma vela, pode ser observar um ponto específico no chão, pode ser o objeto que você decidir, né? Pode ser observar como objeto interno, né? Observar a respiração. Pode ser focar em um mantra, pode ser focar em um yantra. Então, os objetos de concentração podem ser diversos, mas é importante a gente ir afunilando a mente, né? E aí, pranayama também é uma ótima forma da gente acalmar um pouquinho mais a mente, preparar a mente para a meditação. Então, pranayamas antes da meditação, eu recomendo demais. É uma das melhores formas de preparar a mente, né? Pranayamas, exercícios de respiração antes da meditação. E pranayamas que sejam calmantes, né? Para trazer essa calma para a mente. Então, para a gente compartilhar a prática de meditação, pensar nesse passo a passo, né? Então, primeiro, postura. Explicar como são as opções de se sentar, né? Ou de deitar para meditar. Então, explicar as opções, né? Explicar que é importante a gente encontrar uma postura confortável. Depois a gente partir para a concentração, né? Então, de novo, o pranayama tem uma ótima função aqui e em seguida guiar para a meditação. Então, pensar nesse passo a passo, né? E não só sentar e vamos meditar, mas de preparar de fato a mente, né? Que nem o corpo, a gente já não começa uma prática de yoga fazendo Dhanurasana, por exemplo, né? A postura da Urdhva Dhanurasana, né? A postura da roda. A gente tem toda uma preparação do corpo. Mesma coisa para meditação. A gente já não chega e vamos sentar e meditar. Primeiro encontrar uma postura, concentração. E aí a gente vai entrando nos estados meditativos, né? Vai caminhando nesses estágios da meditação. Então, trazer isso eu acho muito legal, né? E além disso, estimular a prática de meditação para além daquele momento da prática guiada por um professor, né? Então, estimular que os alunos meditem também no seu dia a dia, ter um momento de ter a meditação. No mundo ideal, diariamente, né? Então, acho que essa questão da consistência é muito importante para a meditação, que seja uma prática diária e consistente. Então, a gente incentivar e estimular essa consistência é muito importante, né? Para que os nossos alunos possam, de fato, sentir os benefícios da meditação. E também, né, eu acho que é legal a gente, de novo, nessa questão do objetivo, esclarecer o objetivo para eles não acharem a yoga não funcionou porque pratiquei a meditação não funcionou porque eu pratiquei meditação todos os dias por um mês e não atingi o samadhi. Então, de novo, né, é uma jornada, não é uma fórmula, faça isso do dia para a noite, você se iluminará. Não é assim que funciona, né? Então, é um processo lento, é um processo gradual, é um processo de autoconhecimento. Então, é importante a gente lembrar isso, né? E o maior termômetro da nossa meditação, se ela está funcionando ou não, muitas vezes a gente mede se a nossa meditação está funcionando ou não, pela nossa capacidade de meditar, de ficar lá sentadinho, de deixar a mente mais tranquila, de não se mexer. Então, isso traz informações, sim, só que a grande referência, assim, a grande forma de medir, um grande termômetro, digamos assim, vai se revelar na forma que a gente vive a nossa vida. Então, tá mais presente, tá mais consciente das suas ações, tá mais consciente do seu comportamento, tá mais consciente nos seus relacionamentos, tá mais consciente em como as suas atitudes estão impactando outras pessoas, outros seres, o mundo à sua volta, né? Então, os maiores resultados da meditação vão se revelar em como a gente vive a nossa vida e não necessariamente na própria meditação. É claro que com o tempo isso vai avançando, né? Porque a gente vai treinando a mente. Então, a mente, nesse aspecto, é como se fosse um músculo. Quanto mais a gente está lá na consistência, quanto mais a gente está lá exercitando a mente, né? Como se fosse um músculo, tá lá com um halter todo dia, né? Fazendo a sua musculação mental, mais a mente vai se moldando para
ter esse momento de, ok, agora estou meditando, agora é o momento que eu medito. Ainda mais se conseguir se comprometer a meditar todos os dias no mesmo horário, meditar depois de despertar, né, ou no sol se pôr, ao sol se pôr, sol nascer, né, são horários mais auspiciosos para meditar. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. O ideal é a consistência. Então a gente vai treinando esse músculo da mente, né? Para cada vez mais a mente pedir, a mente vai sentir falta da meditação se a gente está lá consistente e para de meditar. Então, isso vai se revelar também na nossa meditação, só que o principal é como a nossa meditação está afetando, está influenciando, impactando a nossa vida. Então, o ideal é que a prática da meditação tenha reflexo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Para que a prática da meditação não tenha um fim em si mesmo. E justamente para que isso seja um momento de expansão, da gente expandir a nossa mente, ter mais clareza, justamente para a gente fazer escolhas melhores na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, eu encorajo muito que você incorpore cada vez mais, se você já não está fazendo isso, né, a prática de meditação nas suas práticas, para que seja aquele momento inegociável de autoconhecimento, de autoobservação e de conhecer melhor, desvendar melhor como a mente funciona, para a gente caminhar para essa conexão, né, para a gente reconhecer essa unidade com a nossa verdadeira essência, com o divino. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, agradeço os comentários, te vejo na próxima terça e quinta às 11 horas, Yoga Transforma. Namastê. Um ótimo dia.